De volta com o Papo Mãe, agora com uma curiosidade, mamães. Vocês sabiam que a saúde bucal da mãezinha, quando está gestante, pode influenciar diretamente na saúde do bebê? Eu fui conversar sobre esse assunto com a dentista, doutora Ellen Daniel. Olha só. Mamães, são muitas as preocupações na gravidez. É claro que a gente se preocupa com o bebê, se preocupa com o nosso corpo, se preocupa com o enxoval, se preocupa com a estética. E muitas vezes, mamães esquecem da saúde bucal. Eu trouxe a doutora Ellen Daniel para a gente falar sobre isso. Doutora, obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu quero que você comece contando para a gente por que a grávida tem que ir ao dentista e pode prejudicar o bebê se tiver algum probleminha na boca. Conta tudo para a gente. Obrigada pelo convite. É uma ótima oportunidade para esclarecer um assunto super importante, realmente, Aline. Existem estudos, né, que eles relacionam, tem uma grande relação da saúde bucal da mãe com a saúde bucal do bebê. Então, se ela é uma mãe que já tem uma alimentação mais adequada, que ela cuida dos dentes, já tem essa correlação direta, então provavelmente a criança vai ter uma saúde boa, dentária boa, vai ser cuidadosa com os dentes. Então, assim, existe já esse paralelismo. Então, já só isso aí já é um grande alerta. Então, assim, se eu cuido dos meus dentes, os meus filhos vão ser assim também, vão ter uma boa saúde. Então, só isso aí já é um ponto de partida. Outra coisa muito importante é que, geralmente, as mães, durante a gravidez, elas estão tão preocupadas com o bebê, né, que elas, às vezes, se esquecem delas mesmo. Sim. Esquecem de cuidar da saúde delas, da saúde dos dentes dela. Então, tem até um ditado, eu não vou nem lembrar direito, que diz que a cada gravidez você perde um dente, né? Isso aí não né, pessoal, as pessoas menos favorecidas, que não têm muita educação de saúde, realmente acontece, porque durante a gravidez elas se abandonam um pouco, né? E uma das coisas mais fáceis de acontecer é perda de dente ou dente que estraga. Por quê? Porque ela não cuida. E quando o bebê nasce, isso se agrava, porque aí ela tem menos tempo ainda de cuidar dela. Então, quantas grávidas você não já viu comentando assim, já são 10, 11 horas da manhã e eu ainda nem tive tempo de escovar os meus dentes, né? Isso é muito comum. Então, elas abandonam mesmo, elas, né, deixam para segundo plano. Doutora, quais são os procedimentos que são permitidos e proibidos? Grávida, por exemplo, pode fazer clareamento dental, procedimentos estéticos? Quando uma grávida chega querendo fazer um procedimento desse, que não é um procedimento relacionado à saúde, não é um procedimento que pode ser postergado, sim, a gente evita fazer. Não tem nenhum estudo que mostre uma correlação negativa. Então, se fizer esse tipo de procedimento, esse clareamento, vai fazer mal. Mas a gente evita. O que a gente não evita e o que a gente não pode deixar para depois é o cuidado, é a limpeza. Se tiver cárie, tem que tratar a cárie. Se precisar fazer extração, pode fazer extração dentária. E a gente evita aquele primeiro trimestre. Qualquer procedimento odontológico ele pode ser feito, desde que seja realmente necessário naquela fase. Se não, a gente posterga para depois, se for um procedimento estético, por exemplo. Pronto, então tá aí, mamães, as dicas da doutora Ellen Daniel. Mais uma vez, muito obrigada, doutora. Para você que tá gravidinha e aí já tá pensando o que eu posso e o que eu não posso fazer. E dicas, né? A gente sempre se preocupa com o nosso filho, mas é muito importante a gente se preocupar, com a gente também. Maravilhosa, doutora Ellen. Vamos de perguntas agora, doutor Cícero. Existe tratamento para dormir? Existe. Eu acho que no caso, no contexto que nós estamos discutindo aqui, o mais importante são as medidas não farmacológicas. Conversar com o filho, negociar, orientar, olha filho, agora está na hora de dormir, você já tem condições de dormir no seu quarto, substituir a mãe, quando a criança é muito pequena, por um amiguinho de dormir, que pode ser um brinquedo, uma naninha, alguma coisa que a criança goste. Lá na Espaço Nascer tem um monte, gente. Passa lá que tem muita naninha, adoro. E a gente, enquanto médico do sono, a gente orienta evitar, inclusive, o contato físico com a criança quando ela estiver chorando. Então, o que a gente... Não é largar a criança lá chorando, a gente pode ir lá, se deslocar, conversar com a criança, mas evitar de pegar a criança, botar no colo e, principalmente, caso não haja necessidade, amamentar. É óbvio, crianças
nos primeiros 6 Sim, meses, não se elas aplica, elas né? precisam Isso. de uma amamentação bem frequente. Mas eu vejo crianças de 2 anos de idade que não têm mais necessidade de uma alimentação no meio da madrugada, em que elas choram para ter o peito da mãe Aí de já madrugada. é o acalento, né? Exatamente. É verdade o mito, aquela história de que quando a criança acorda, olhar, ou quando ela vai dormir, olhar no olho, pode, o contato visual pode despertar o sono? Ou é mito? Não, né? Nunca vi nada Tipo sobre assim, isso, a criança não. tá dormindo, é melhor que você não olhe para ele, Não. porque se ele ficar ali com contato visual... Não, é mito? Não. É. O que eu vejo assim, muitas mães, principalmente mães de primeira viagem, têm a necessidade de quando vê o bebê já se mexendo, querendo acordar, já quer acalentar, já quer ir pegar, já quer ninar para acalmar. É como o doutor estava falando, é importante nesse primeiro momento deixar o próprio bebê tentar se acalentar, tentar novamente dormir Por si só. Se não, aí sim, a mãe entra e faz esse papel. Doutora, no caso de crianças, como nós ouvimos aqui, né, as filhinhas da Laísa no primeiro bloco, que já são grandinhas, ela já tem tipo 3 anos ou mais. Bebê, ok, você vai lá e põe, mas a criança que já é maiorzinha, quais são as dicas que a senhora pode dar pra gente para fazer com que esse bebê vá pro quarto, esse bebê não, né, se já mais de 3, 4 anos, já possa ir pro quarto dele sem maiores traumas? O que a mãe deve fazer? Ó, primeira coisa que a gente tem que ver é quais são os motivos desse bebê, né, dessa criança, ainda estar dormindo nesse quarto. Porque, assim, tem diversos fatores que podem estar envolvidos aí. Muitas vezes é o próprio casal, né, que, de certa forma, acomoda aquela situação, porque gosta, quer ter os filhos por perto. Em outras situações, é uma maneira de ter uma separação do casal. E aí a gente já entra no outro quesito, que é o relacionamento do casal, como é que está esse relacionamento. E também tem a questão dos próprios, algumas crianças que são realmente muito apegadas, dependentes, enfim. Tá, mas a mãe resolveu que é hora de sair do quarto. Pronto. Nesse momento, é como o doutor estava falando. Não adianta a gente querer ser radical e tomar uma decisão de uma hora para outra e colocar a criança para dormir sozinha e pronto. Isso não vai acontecer. O importante é começar o diálogo e principalmente dizer assim, olha, meu filho, a partir da semana tal, você vai dormir no seu quarto, a gente vai fazer assim, assim, assado. Geralmente, o que é que eu aconselho para as mães que eu atendo, que chegam com essa demanda? Vocês inicialmente vão para o quarto com o seu filho, vocês falam para ele, olha filho, a mamãe vai ficar aqui com você até a hora de você dormir. Depois que você dormir, a mamãe vai para o quarto dela. Jamais fazer assim, filho, eu vou dormir com você. A criança acordar no meio da noite e não ver o pai ou a mãe. Pode ser traumático. Traumático e assim... A pessoa que é mais confiável para aquela criança é o pai e a mãe. Já quebra aí a confiança, né, desde cedo. Então, assim, não minta. Se você vai dizer, vai dormir no seu quarto sozinha, você diz, olha, eu vou contar uma história, a gente vai ler uma história juntos, a mamãe vai ficar aqui com você até você dormir. Depois que você dormir, a mamãe vai voltar para o seu quarto. Vai acontecer nas primeiras semanas da criança chorar e você ter que ir novamente para o quarto dela, esperar ela dormir. Isso vai dar trabalho. E aí, quando a criança for pro quarto dos pais, a mãe leva a criança de volta pro quarto dela, é isso, doutor? Quando a criança acordar no meio da noite, o ideal é que a mãe vá pro quarto da criança e não o contrário. Porque se você levar a criança do quarto dela pro quarto dos pais, ela vai ter a tendência a se acostumar com Mas a pergunta que a Aline fez foi o contexto dos pais estarem dormindo e a criança já vai caminhando ao quarto. O ideal é pegar a criança e levar de volta. Na caminha, volta pro quarto da criança. Volta pro quarto. Exatamente. Volta pro quarto. Porque senão ela vai continuar se adaptando. Pode ter recompensa? Pode. Dormiu a noite toda sozinho? Pode sim. Agora sim, depende muito da recompensa. Eu não sou muito a favor dessas recompensas materiais. Não, né? de Tipo brinquedo, mas comemorar, brinquedo, né? Mas comemorar o sorriso, um abraço, às vezes é muito mais recompensa dada pra criança. Sabe, a festinha, você pode conseguiu. Falar assim, tipo, já é um rapaz, já é uma moça, isso às vezes mexe, Eu né? costumo comparar muito esse relato, quando eu estou no consultório conversando com os pais que têm esse problema, eu digo, se o seu filho está num supermercado lotado e ele pede alguma coisa que você acha que ele não deve comprar naquele momento, e ele faz um escândalo, se joga no corredor, e você cede aquela chantagem e dá aquele produto para a criança, qual foi a mensagem que você passou? Que se ele birrar, ele vai ganhar. Exatamente. É a mesma coisa, se a criança chora, a mãe pega e leva para o quarto, ela vai chorar todo dia. Resolveu. Né? Então... Exatamente. E quer coisa melhor do que colo de mãe? Ah, com certeza. É bom. Né? Quem é que não quer dormir com a mãe, né? Então. Remédios, doutor? Nunca? Não, a gente não diria nunca, mas raramente. E quando a gente usa remédios naturais, existe um remédio que é recomendado e
autorizado pela Academia Americana de Medicina do Sono, que é uma droga natural Pode e falar? que pode ser utilizado. Pode, é a associação de valeriana com sesquiterpenes. No Brasil, É manipulado. Principalmente mais a valeriana, em que a gente tem uma formulação que a gente faz e que a gente pode utilizar. Então, a gente pode fazer mão disso, mas só na falência das medidas não farmacológicas. Então, primeiro a gente orienta, dá essas orientações que nós conversamos, só quando não resolve a gente pode lançar mão da melatonina, que é o hormônio do sono, ou dessas medicações naturais. E sempre é bom lembrar aquela história de tablet, televisão, celular à sim. noite, tudo isso. Bastante. Sim, isso, bem lembrado. Hoje em dia, a causa mais importante de distúrbios do sono no planeta são as redes sociais. Se você me, Desenhos eu vou e tudo. pedir licença para contar, testemunhar um caso que nós tivemos. Um adolescente de 15 anos, e aqui não foge um pouco do contexto da cama compartilhada, mas eu acho que é importante para as mães que estão assistindo. Tinha sido reprovado na escola, estava fazendo repetindo o mesmo ano e ia ser reprovado novamente. E ninguém sabia muito bem por que ele tinha esse rendimento ruim. Na escola dizia que ele passava a noite acordado, tudo. A manhã toda da aula dormindo, e ninguém entendia muito bem. Mandamos a mãe tirar o celular, ela tirou, entre aspas, mandou desligar, e ele voltou, continuou com o mesmo comportamento. Fizemos um exame, que é um exame que chama actígrafo, que é um software que a gente coloca no braço da criança, e mostrou que essa criança ficava, adolescente, assistindo no celular até as 4 ou 5 horas da manhã. Oh, gente. E acordava às 6h30 da manhã para ir para a escola. Aí Então não não tem tinha como, né? rendimento nenhum. Não Então tem foge um pouco do tema de hoje, mas acho que é importante para alertar as mães também da questão das redes sociais. Criança de 3, 5 anos, 7 anos, 10 anos, não pode usar a rede Até social pra à noite. gente também atrapalha, Até a gente, né? todos, A gente vai todo se mundo. dormir. Caramba, que libertador, né? Quantas informações preciosas que vocês trouxeram pra gente hoje. Muito obrigada, doutora Marcele, doutor Cícero. Prazer. Obrigada. Eu sei que a agenda de vocês é muito lotada e mesmo assim vocês estiveram atendendo nosso Uma convite, disposição. estiveram aqui no nosso Disponha. programa. Muito obrigada. Mamães, esse foi o nosso programa. Nós conversamos sobre sono e cama compartilhada. Se você quiser rever tudo isso, é só você baixar o CV Play. Esse programa e todos os outros estão lá. Se você quiser mandar a sua sugestão de matéria, fala pra gente qual tema você quer ver aqui. Entra lá no nosso Instagram, @AlinePapoMãe. Um beijo bem grande. Fica com Deus. Eu te espero próximo domingo, 10 da manhã. Até lá.